Você sabe como é feita a cobrança da taxa de combustível nos bilhetes aéreos? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Airinsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos, podcasts, posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a taxa de combustível. E por mais óbvio que pareça ser a cobrança de taxa de combustível, existem várias nuances que é muito importante para o profissional que trabalha nessa área. E ao longo desse vídeo você vai entender todos esses detalhes. Mas só que antes de explicar todos esses detalhes, eu preciso dar um passo atrás e te explicar como é que essa taxa começou a ser cobrada. E até 1997, exatamente o mesmo ano que eu comecei a trabalhar na indústria de viagens aéreas, não existia cobrança de taxa de combustível. Mas só que nesse mesmo período houve aquele conflito no Golfo Pérsico. E o Golfo Pérsico é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Naquela época houve uma valorização, uma supervalorização do petróleo ao redor do mundo. E as companhias aéreas elas precisavam ali atualizar quase que diariamente as suas tarifas por conta da supervalorização do petróleo. Então elas não estavam conseguindo carregar, imagina a companhia aérea carregando várias tarifas ao redor do mundo, então estava sendo um trabalho muito difícil para as companhias aéreas atualizar sempre as suas tarifas. Até que a IATA sugeriu a cobrança dessa taxa, dessa supervalorização, através de uma taxa, criar uma taxa para o combustível, porque aí o que acontecia? O valor da base tarifária ele ficava fixo. Já gravei um vídeo sobre base tarifária, vou deixar o link aqui acima. A base tarifária ficava fixo e eles só tinham que atualizar o valor da taxa de combustível. Então isso facilitou muito e essa taxa era para ser uma taxa temporária, até por conta da supervalorização. Mas só que depois do conflito, os preços do petróleo foram a níveis mais baixos na história e as taxas elas continuaram sendo cobradas. Isso continua sendo cobrado até hoje. Não vou entrar nesse mérito aqui, é só para efeito de informação que essa taxa ela é cobrada ao redor do mundo, ela ainda é cobrada ao redor do mundo. Já aqui no Brasil, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ela nunca autorizou a cobrança dessa taxa de combustível. Mas só que em 2016, a ANAC ela soltou uma nova resolução, que é a resolução 400, onde ela continua proibindo a cobrança de taxa de combustível, mas ela permite que a companhia aérea ela cobre uma taxa de serviço. Então, sabendo disso, as companhias aéreas internacionais que vão aqui no Brasil começaram a fazer esse tipo de cobrança, mas como taxa de serviço. E eu estou falando dessa taxa de serviço aqui, não é a taxa de combustível, mas ela acaba englobando ali na mesma categoria da taxa de combustível que você vai entender agora. Porque existem 3 maneiras dessa taxa de combustível ser cobrada. E a primeira delas, que não é comum aqui no Brasil, inclusive não conheço companhias aéreas que cobrem desse tipo, é ela somar essa taxa de combustível na própria tarifa, na construção tarifária ali onde no bilhete aparece todos os detalhes de como foi calculada aquela tarifa, ela aparece ali um código que é um código Q de Quebec, que é muito chamado nos nossos bastidores aqui de Q. Então, esse Q, ele é cobrado ali, ele é só somado. Tem o valor da base tarifária da tarifa, ele é somado com esse Q e ele dá o valor total da tarifa. Esse tipo de cobrança é muito comum na Ásia. Eu vejo muito em bilhetes ali na região da Ásia, eles cobram dessa forma. Mas aqui no Brasil não é muito comum. É muito comum o segundo e o terceiro tipo, que é através das cobranças nos campos de taxa de embarque. Então essa cobrança ela é feita como se fosse uma cobrança de taxa de embarque. Ela vai no mesmo campo ali e ela é através de 2 códigos, ou da Yankee Romeo ou Yankee Quebec, YQ ou YR. Já gravei um vídeo sobre o alfabeto fonético, vai lá e se aprofunda. Esse campo ele não envolve nenhum tipo de comissionamento, nenhum tipo de incentivo para as agências de viagem, porque ele vai no campo de taxas
de embarque. Essas taxas, elas não são estipuladas pelas companhias, não existe uma tabela. Cada companhia aérea, ela faz a sua regra. Algumas são porcentagens de tarifa, algumas são valores estipulados por rota, mas é até por isso que o profissional dessa área ele precisa tomar muito cuidado. E eu te explico por quê. Quando um passageiro ele pede uma tarifa, quando ele puxa ali no seu sistema GDS, ele vai ver ali os valores das tarifas, mas ele só vai descobrir qual é a taxa de serviço, qual é a taxa de combustível, depois que ele realmente finalizar ali, que o sistema ele vai fazer todo o cálculo. Então é muito importante que o profissional da área informe o cliente, olha, o valor da tarifa é esse aqui, mas só que existem mais taxas de embarque e mais encargos que pode deixar ali a tarifa até muito mais cara. Eu já vi taxas de combustível, taxa de serviço de mais de R$1.000. Então imagina o susto ali que o passageiro não vai ter, ele começa a se programar ali em cima daquele valor e aí depois ele recebe essa surpresa de mais de R$1.000 de taxa. Isso é só um exemplo aqui, então muito importante o funcionário, o profissional dessa área tá bem atento aí, tá bem presente para esse tipo de cobrança que pode vir a acontecer. E o passageiro também saber de todos os códigos que estão ali, que o Yankee Quebec ou Yankee Romeo, essas taxas elas são de taxa de serviço ou então de taxa de combustível que a companhia está cobrando. Eu já escrevi um artigo completo sobre esse assunto, sobre taxa de combustível. Eu vou deixar o link aqui abaixo, vai lá e se aprofunda ainda mais nesse assunto. Muito obrigado por estar aqui comigo até o final desse vídeo e nos vemos semana que vem, no próximo vídeo. Um abraço!